Eliara, seja super bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem? Eu estou rindo. Eu vou ficar mais O quietinha gênio. aqui, tá? Tudo bem com você, Sabe querido? Eu estou aqui rindo do o gênio, não, gente. Não, Deixando sensacional. Eu descer. quero te ouvir sobre o debate. Aliás, deixa eu fazer um adendo em relação ao Brito. Brito, eu estava curiosa para saber como você chamaria o padre. Você chamou de umas 3 maneiras diferentes que eu achei todas ótimas, viu? Foi muito bom. Eliara, sobre o formato do debate e sobre o debate feito pela Rede Globo exclusivamente agora nessa reta final. Me parece muito que a Rede Globo faz esse último debate para aproveitar esse material na sua linha editorial e conseguir fazer movimentações a partir desse conteúdo, desse material, né? E não sei se isso vale para os dias de hoje, se é interessante para os próprios candidatos e para o processo eleitoral que a gente tem acontecer dessa forma, com esse monopólio por parte da Rede Globo, que depois faz essa análise editorial, seguindo a sua linha editorial, é claro. Então, quero te ouvir, primeiramente, sobre essa questão do debate, e a gente sabe que debate é decisivo no nosso passado recente, a gente sabe quanto foi importante esse debate da Rede Globo, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso e sobre o formato, que Lula critica também, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Brito. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia quente, né? Assim, eu acho que um pouco, eu diria frustrante, porque o debate eu fiquei até as 2 da manhã, até o final, para ouvir as considerações finais, e foi de fato um espetáculo, como eu diria, grotesco. Ele não foi um espetáculo de humor, hilário, etc. Foi grotesco, né? E acho que há vários problemas aí. Eu vou começar pela questão do formato do debate, né? Que eu acho péssimo, é um formato muito ruim, de fato, né? A primeira questão que eu coloco, eu diria um primeiro absurdo aí, é o fato de esse debate da Rede Globo, né? Havia aí a expectativa, eu ainda não tive tempo de checar a audiência. Se alguém me tiver e quiser colocar aí para mim, eu acho ótimo, eu não tive tempo ainda de checar, mas a expectativa da Globo era de ter em torno de 60 milhões de telespectadores, né? E aí, um absurdo, né, bastante, que dialoga aí com essa concentração, com esse sistema midiático que a gente tem, é esse debate acontecer no último dia do horário eleitoral. Ou seja, se algum candidato fizer uma merda enorme, sim, não tem jeito mais. Como é que ele vai desconcertar isso? Hoje tem, sim, o recurso das redes sociais. E, de fato, todos estão aí super movimentados, mas eu tenho um dado aqui que está bem interessante, que nós, no Observatório das Eleições, a editoria de redes, nós estamos fazendo esse monitoramento de todas as plataformas, né? E eu tenho um dado aqui legal, daqui a pouco eu vou falar com vocês, que eu acho que é um indicativo interessante aí de um jogo. Eu estava ouvindo o Brito, de um jogo político que pode ocorrer a partir desse Kelvin, Kelmo, né, o padre da festa junina aí. Então, essa é a primeira questão, né, do debate da Globo, que é um absurdo ser exatamente no último dia, quando acaba o horário eleitoral. A segunda questão é um formato horroroso, é um formato péssimo, é um formato, não dá visibilidade, né, para quem pode apresentar proposta, para quem está em primeiro, segundo lugar, dá um espaço muito grande para nanicos e dá espaço para esse tipo de espetáculo grotesco que a gente viu, né? E aí a questão das perguntas, dos temas como eles são levantados, né? A gente conversava aqui, né, Thalita, antes, aí o Bonner vai lá e tira segurança pública, meio ambiente. O que dentro disso, sabe? Meio ambiente, o cara pode falar do parquinho ali, do jardim. Era preciso trazer dados, olha, de acordo com os dados tais, a realidade do desmatamento no Brasil é X. Candidato, o senhor vai perguntar para o candidato que o senhor escolher, o tema é meio ambiente, e a partir dessa problematização, dessa questão, desse dado, o que acontece a partir daí? Qual a proposta para resolver essa situação? Mas, de fato, o Bonner é apresentador, né? Mas não é ele que faz, tem uma equipe, né? Tem uma equipe que deveria pensar isso. Não dá para você jogar temas para 7 candidatos, né? São 7 candidatos ali, dos mais diversos matizes.
Diga. O Fernando até conversou comigo também um pouquinho nos bastidores sobre a necessidade de talvez ter aquela rodada de jornalistas perguntando, né? Foi o Fernando, foi a própria Eliara que me falou isso. Foi o Fernando mesmo, né? Sobre a necessidade de ter os jornalistas perguntando, porque você torna mais dinâmico e traz mais dados. Foi a Eliara, né, também que falou isso para mim nos bastidores eu aqui. falei isso Você também. torna mais dinâmico, né, esse debate. E acho que deveria ter sido só jornalista. Acho que deveria ter sido só jornalista mulher. A pergunta do jornalista, ela inclusive tem o condão de evitar a armação. Porque o que aconteceu ontem foi a armação. As imagens mostram o Jair Bolsonaro passando as folhas de papel com as perguntas para o padre Picareta. Quer dizer, então você teve, né, na verdade, ali uma dupla e uma trinca, de vez em quando, com a presença do Luiz Felipe Dávila, né, de perguntas e participações armadas. O jornalista... A gente tem essa imagem, inclusive, da troca de papeizinhos, quer ver? Vamos dar uma olhada nessa imagem, acho que o Gui consegue colocar para a gente. Tá aí, o momento em que o padre Kelmon troca, então, as folhas com o Jair Bolsonaro. E o que eu vi muita gente, inclusive, dizendo é que é isso. O padre ele foi ali não para pedir voto para si próprio, mas para ser escada totalmente de Bolsonaro, né? Então, junta a isso o horrendo do debate todo. Eliara, eu queria que você trouxesse, inclusive, essa informação que você já cantou que tem sobre Padre Kelmon, do Observatório das Eleições. Traz para a gente que eu fiquei curiosíssima. Não é diretamente sobre o Kelmon, mas antes eu queria só fazer uma observação, que além dessa questão, né, dele ser um laranja, um candidato laranja, ele é formado pela cartilha do Caguiri, ou seja, ele é cínico e ele é um provocador contumaz e formado nisso. Por isso que ele tirou... Ele é o Carluxo de Batina. Exato. Ele é o Carluxo de Batina. Eu acho que ele é pior do que o Carluxo, Brito. Por quê? Eu me lembro muito claramente quando a Dilma estava aqui em 2018 fazendo campanha para o Senado, nós fizemos um movimento aqui na rua perto do Fórum, e o pessoal do MBL, chegaram 2 rapazes, eles sempre chegavam assim com celular, filmando tudo, e com a mesma cara do Kelmon, Kelvin, Kelson e do Kataguiri. Eles têm o mesmo perfil, né? Eles têm o mesmo, eles formam ali, o cinismo é o mesmo, eles não mexem com nada e eles cutucam até tirar a pessoa do sério. Então, assim, é um absurdo que uma figura como essa tenha tido o espaço que ele teve num debate na Rede Globo. É de fato um absurdo. Agora, o que é o dado aqui que o pessoal estava me passando aqui, que a gente está fazendo monitoramento, né, de todas as plataformas para ver as interações, visualizações, o que é top 5, né, o que é mais visualizado, os tweets e tal. E aí, interessante, no top 5 de interações, né, ou seja, isso no Facebook, tá? Que compartilha, desculpem, no Instagram, estão me corrigindo aqui, no Instagram, porque Lula teve uma presença muito grande no Instagram. Então, o top 5 de interações no Instagram é do padre Júlio Lancelotti, em relação ao debate. E aí, depois aparece o pastor Henrique Vieira. Ou seja, qual que é o dado interessante? É o campo religioso progressista, que certamente está se articulando para ter um discurso com o setor religioso. Eu achei interessantíssimo isso, a gente vai explorar mais aqui, porque o pessoal está me passando agora, né? Mas a gente vai explorar isso, mas é muito interessante, porque eu acho que é uma articulação, de fato, os dois são figuras de muita expressão, 2 figuras muito interessantes, né, e que tem aí uma entrada, mas o padre Júlio não tinha essa entrada muito grande na internet, nas redes sociais, né? Ao contrário do pastor Henrique Vieira. E agora, no debate, ele está muito, muito atuante. Isso é muito interessante. Achei bastante interessante. Mas teremos outros dados.
Falando em análise de redes, o Brito, inclusive, já citou por cima esse dado do Pedro Barciela, que é analista de redes. A gente recebeu o Pedro ontem, inclusive, falando sobre movimentação nas redes, e hoje ele soltou uma análise, está aí na tela, inclusive, sobre os resultados, né, nas redes desse debate. E ele coloca ali, olha, que o antibolsonarismo atingiu o maior volume, né, 77%, no momento, inclusive, que tem aquele embate entre Lula e o padre Kelmon. O mais citado foi Kelmon, de fato, entendido como um apêndice de bolsonarismo, e por isso a reação de Lula ao candidato foi muito bem recebida pelo antibolsonarismo, porque nesse ponto as pessoas já entendiam o padre Kelmon como um impostor naquele local. Então, Lula ter respondido a ele foi positivo, ter respondido aos ataques do padre naquele momento, foi positivo isso. Inclusive, Lula, nesse momento, sai como a figura representante do antibolsonarismo, diferentemente do que tinha acontecido no debate da Band, quando Simone Tebet saiu como essa figura protagonista do antibolsonarismo, né? Então é bom ressaltar esse espectro realmente da participação de Lula ali com o Kelmon, porque tem avaliações negativas também. Bom, as redes interpretaram de uma maneira positiva. E o que você traz, Eliara, também é que teve essa reação do campo progressista muito forte pelo Instagram pelo menos, né? Sim, e do campo religioso, né, que é a atuação dessas duas figuras que até então não eram muito ativas nas redes sociais. Eu acho que é um movimento bastante interessante, né, a partir aí do debate político. Mas acho que esse debate engessou todo mundo. Você estava falando aí da Tebet, né, que ela não, eu acho que ela ainda é um nome que sai, é um nome que se sobressai, sem dúvida, né? Ela incorpora um pouco aquele ethos, aquele perfil, né? De uma candidata que tem propostas e que dialoga e tal, assim. Mas ela também não conseguiu se colocar como ela se colocou no debate da Band, né? Ela não conseguiu. Ela apontou algumas coisas, mas ela ficava ali na dobradinha com o Felipe Dávila, que é a cara do apresentador dos Jogos Vorazes. Toda vez que eu vejo ele, eu tenho uma crise de riso, porque ele é igualzinho o apresentador dos Jogos Vorazes. O cabelo, o jeito, como ele penteia o cabelo, é igual. Então, ela ficou naquela dobradinha, e ele é muito idiota. Ele é muito idiota. Então, não rendeu, né? E ela ficou um pouco engessada. Mas ela é uma figura política interessante. Ela é uma figura que vai se sobressair. Agora, o Ciro foi uma lástima. Acho que o Ciro foi uma lástima. Deixa eu pegar esse gancho da Simone para ouvir o Brito em relação a voto útil, porque tem quem diga que a performance de Simone Tebet pode tirar voto útil de Lula agora nessa reta final. Você acredita nisso, Brito, ou não acredita nessa movimentação do voto útil? Não, eu acho que ela pode tirar, e muito pouco, voto do Bolsonaro. Porque ela é uma alternativa civilizada para a direita. A direita está sem. Olha só, a direita está sem candidatos civilizados. Para a direita, está sendo colocado para a direita o seguinte: olha, você só tem esse selvagem para votar. E esse selvagem é muito ruim para certas camadas da direita. Observa, quem assiste muito TV a cabo, feito eu, tem que assistir a Globo News, vive com blog, etc. Você observa aquele movimento, né, de jornalistas de perfil conservador, etc. Né, todos eles assumindo até certa simpatia pelo Lula, porque Bolsonaro é demais, Bolsonaro é overdose. Entendeu? Então, a Tebet é uma saída honrosa para esse tipo de voto que tem vergonha de dizer o nome. Agora, eu insisto, Thalita, o povão, ele não quer perder o voto. Ele não faz do voto um fait divers. O povão tem o ditado: não vou perder meu voto, não vou desperdiçar meu voto. Ele sabe onde é que está a disputa. Ele sabe. Entendeu? É por isso que eu acredito que o Lula possa vir a ter uma vitória de primeiro turno, porque existe esse indetectável
movimento. E responder a um pesquisador, tá, não é o mesmo do que apertar as teclas de uma urna. Tá? Você tem 3 degraus. A pesquisa telefônica, absolutamente inconfiável, na minha opinião, não porque tecnicamente ela seja impossível, mas porque o Brasil tem uma distorção na distribuição da posse e do uso de linhas de aparelho de celular. Né? É inútil dizer, mas todas as pessoas pobres hoje têm celular. Passa na calçada do supermercado, você vai ver que aquela gente ali não tem celular, não tem nem comida, e dirá celular. Né? E nós temos uma população que não tem uma relação de gosto com essas consultas telefônicas, porque ela, entre outras coisas, é muito massacrada pelo telemarketing. Quem é que na sua vida comum aqui não tem 2, 3, às vezes 4? Quando eu me aposentei no INSS, então eram 30 ligações de telemarketing por dia. Aquilo enche a paciência. Questionários longos, aperte o 2, aperte o 3, aperte o 5, aperte o 5 e depois aperte o 1. Isso distorce. Né? Tanto que você vê que as pesquisas telefônicas são consideradas de segunda classe perto das presenciais. Mas mesmo as presenciais, numa situação que você tem medo, está na Folha de hoje, lá na capa do site da Folha, do Poder Data, 23% das pessoas nem aos amigos dizem quem vão votar. Imagino que isso seja pior, inclusive no Rio de Janeiro, né, Brito? Por conta de um medo, de fato, de você revelar o seu voto. Mas eu acho que não é só o medo da milícia, medo é o medo do bate-boca, é o medo da discórdia. Você não quer entrar em discórdia com as pessoas, você não quer arrumar confusão. Entendeu? Você fala, deixa quieto. Aqui tem uma brincadeira, né, muito usada em relação a relações conjugais ou de namoro. Né? O cara começa a discutir com a mulher e o cara vira e diz assim, vem cá, meu amigo, escolhe. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Entendeu? Então, aqui, na hora do voto, tem muito isso também. As pessoas se omitem de dizer em quem vão votar porque não querem arranjar encrenca. Elas não sabem como vão ser recebidas do outro lado. Até para fazer campanha eleitoral está difícil. Sim. Porque as pessoas não querem se abrir. Você citou o seu porteiro, né, quando a gente conversava agora no começo, e a Mônica Bergamo trouxe ontem uma pesquisa da Genial Quest, um recorte, dizendo que 90% das pessoas querem que a eleição seja resolvida no primeiro turno, né, o que é um índice muito alto, assim, por diferentes motivos. Ela depois coloca ali, enumera a ordem dos principais motivos, mas 90% da população brasileira nesse momento quer resolver no primeiro turno a eleição. Eliara, você ia dizer alguma coisa, né? Quer complementar? Não, eu só ia puxar um gancho em relação a essa discussão do Brito sobre o voto, mas aí eu nem posso falar muito, porque é um artigo que eu estou concluindo, professor da Unicamp, que a gente tem aí um terceiro voto que a gente tá apontando, sabe? Mas aí vai sair amanhã, então eu não posso dar spoiler, não. Não, desse eu não posso dar spoiler, não, porque se eu der spoiler, aí eu vou falar tudo. Não posso dar spoiler. Amanhã eu imagino que tem a ver sobre esse voto do medo, voto envergonhado, porque o Brito estava falando sobre isso, inclusive, né? E a gente... diga. É na interface. Porque a eu gente não acho que seja envergonhado, não, viu? Eu não acho que seja envergonhado, não. Eu acho que não acho que esse voto envergonhado, eu acho que ele é silencioso, mas não é envergonhado. Não é envergonhado. E eu acho que se não tiver confusão, se o bolsonarismo não provocar confusão na rua amanhã, o que eu acho improvável, amanhã não, domingo, eu acho possível que você tenha, inclusive, exacerbações, manifestações, efusividade na hora desse voto se definir. Porque, para resumir numa expressão não muito gentil, mas absolutamente compreensível, a população está de saco cheio. Está de saco cheio disso. Entendeu? Então, eu acho que pode haver uma grande reação de alívio, sabe? De terminou.
Independente dessas leituras que a gente faz, inclusive, sobre ser o voto envergonhado, o voto do medo, o voto silencioso, todos eles tendem para Lula. É o voto útil de fato, né, Brito? Por que a gente vai chamar Eliara de já útil? Todo... eu acho o seguinte, o conceito de voto útil, tá? Ele se aplica também ao voto do bolsonarismo. Tá? Voto útil porque é aquele que pode decidir. Todas as pessoas que estão abrindo mão de participar da decisão, porque escolher os candidatos que estão com 2, 3, 4, 5%, é você abrir mão de interferir na decisão real da eleição. Porque esta eleição não é uma eleição em condições normais de temperatura e pressão, onde as forças políticas, os partidos, vão medir as suas capacidades, as suas potencialidades. Não. Este é um plebiscito. É sim ou não a Bolsonaro. É um plebiscito. E no plebiscito, tertius non datur. Não há o terceiro é impossível. Ele não funciona. Então, o voto útil não é um discurso, o voto útil não é uma opção, o voto útil não é uma cantada das campanhas eleitorais. O voto útil é uma realidade. Simplesmente isso. É ele que trava e resolve a disputa real. Sim. Eliara, vamos já tentando fechar, né, finalizar aqui, eu tenho poucos minutos. Para fechar, em relação ao debate, você acredita que esse debate possa mudar de alguma forma esse desenho, esse panorama de corrida eleitoral presidencial que a gente tem? Ele tem esse peso como tinha ali antigamente, talvez, hoje em dia? O que você acha? O debate de ontem, especificamente, eu acredito que não. Porque ele se tornou o debate em si, se houvesse de fato um debate, sim, né? Com perguntas, com jornalistas perguntando, num outro formato, sim, acredito que sim. Tanto é que havia uma grande expectativa, né? A velha mídia pautando todo o resto ainda, né? Mas o debate de ontem, eu não acredito. Pode ter até alguma oscilação positiva para Lula, né? Eu não acho que Lula se saiu mal de forma alguma. Ele começou respondendo muito bem o Ciro. No embate com Bolsonaro, ele foi muito bem, ele colocou alguns pontos, né? A questão do sigilo, a questão da rachadinha. Eu ainda acho que a questão dos 51 imóveis foi muito pouco explorada, mas, enfim. Mas eu acho que ele se coloca, ele respondeu a Ciro, e ele foi, bateram nele todo o tempo, né? Então, eu acho que Lula se saiu bem. Não foi excelente, de fato não foi, mas também não houve nada que desabonasse, não houve nada que foi ruim. Bolsonaro não se saiu mal porque não se expôs. Ele tinha um laranja para se expor. Então, quem se expôs foi o Kelvin Kelson, né? Enfim, ele não se coloca. Mas também não acho que vai oscilar, porque ele precisava do debate para forçar o segundo turno, né? E eu acho que o debate que ele não vai contribuir para isso. Os outros se mantiveram mais ou menos, né? A Simone, que era uma aposta melhor, de se colocar de uma forma mais potente, não colocou, mas ela também não perdeu. Então, eu acho que não houve assim, vencedores no debate de ontem, né? Não houve, foi um debate de fato muito ruim, um espetáculo ruim para a gente. Perfeito. Levantou o dedo, Brito? Vamos finalizar, então? Levantou. Pode falar. Só para complementar o que a Eliara está dizendo, eu concordo com essa avaliação dela, que o Bolsonaro só perdeu porque ele precisava ganhar. Né? Nesse sentido, sim, ele perdeu porque ele precisava ganhar. E eu acho que o atributo, o que marcou a atuação do Bolsonaro ontem, o destempero, a grosseria, a falta de educação, a gritaria, já são atributos da marca. Já são atributos da marca. O eleitor do Bolsonaro valoriza, ou, no mínimo, aceita que tem um homem completamente desprovido dos mínimos requisitos do convívio civilizado. Ele é aquilo mesmo. Então, quem aceitou o Bolsonaro com essa quadrucipidiedade
que ele apresenta. Desculpe, eu vou fazer copyright da palavra. Faça, porque ela não existe, então você está inventando aí, é um neologismo, não faça. Mas Pessoal, é isso. Né? Diga. Não, acho que é isso por mesmo. favor. Ele precisava ganhar, ele não se coloca, e a questão do laranja, né? Ela ficou muito clara. E aí eu acho que a gente deve aplausos à Soraya, né? Porque eu acho que ela teve esse papel no debate, né? De ter umas tiradas ali engraçadas e colocar algumas coisas, cutucar algumas coisas, né? Em relação ao padre. Especialmente ao padre, ao fato dele ser um candidato laranja. Né? Perfeito. Pessoal, quero agradecer demais a participação, vocês abrilhantaram aqui a nossa tarde, que bom que rolou essa jogada aqui entre nós três, foi muito bacana ouvir os dois ao mesmo tempo, viu? Que a gente tenha um excelente final de semana, um excelente domingo, e esperamos ansiosos pela segunda-feira, então um beijo enorme para vocês, muito obrigada mais uma vez, e até lá, até semana que vem. Aliás, Brito, deixa eu fazer um adendo a essa despedida. O Brito participa quinzenalmente aqui às sextas com a gente. E na próxima sexta eu não vou... Na próxima não, daqui 15 dias também. Eu já não vou estar mais por aqui, porque eu saio de licença na terça-feira, tá? O Brito, inclusive, foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros comentaristas aqui do Bom para Todos, que eu contei que estava grávida, porque a gente se encontrou naquela coletiva do Lula, né, o Brito? E eu contei para ele naquela época, eu estava de comecinho de gestação, mas eu saio agora na terça-feira, então eu dou o resultado na segunda da eleição e eu saio de licença. Então, Brito, muito obrigada pela parceria sempre, a gente se vê lá na frente. Obrigado, espero que num país diferente, viu, Brito? Muito obrigada. Já escolheu o nome? É a Estela vai chegar. E tem mudança de lua esse final de semana, o pessoal está apostando que pode chegar. E vamos ver, eu preciso votar de qualquer forma, isso que vai ser importante. Mudança de lua é importante. Tem que esperar um tiquinho para nascer escorpião, igual a mim. Vixe, eu queria tanto uma libriana, viu? Vai demorar muito, não dá tempo, é só lá pelo dia 20, ela nasce até dia 11, não dá tempo, pessoal, vai ser Libra. É isso, beijo enorme para vocês dois, viu? Muito obrigada. Para você também, como dizia a minha avó, boa hora, Thalita, boa hora.